Nioh, desenvolvido pela Team Ninja, é o filho bastardo da série Souls com a maravilhosa cultura japonesa, resultando numa mistura que não é tão marcante assim. Os elementos Souls do jogo são mais um peso do que uma adição, desde o level design ao combate, e bosses são difíceis por serem difíceis, ao invés de um desafio pensado e controlado para divertir. A fragilidade do seu personagem é quase cômica, e o loot randômico de Diablo faz o jogo sofrer por tentar combinações que não funcionam, sem falar que ele parece passar reto no que torna todos esses jogos únicos e especiais, e tenta simular a melhor parte de todos apenas para falhar miseravelmente na linha de chegada por sua própria mão. Um jogo com potencial, que se daria muito bem se ele tentasse ser menos um Samurai Souls e mais um Onimusha moderno que ele deveria ser. Ou pelo menos é isso que eu diria se fosse alguns meses atrás e você estivesse me perguntando sobre a impressão que eu tive nas betas. No final das 3 betas oferecidas para o jogo, eu fiquei meio com a impressão que a desenvolvedora tentou melhorar o jogo, mas ainda não conseguia ver o charme e o apelo que ele teria em seu lançamento e o que tornaria ele único. O que também deve mostrar o quão surpresa eu fiquei quando ele finalmente lançou e tudo que eu via eram 9s e 9.5 sendo distribuídos como se fossem doces no escritório médico. Então, quando o Sr. Machado veio me oferecer uma chance de jogar o jogo, eu pulei na chance de jogar ele de verdade e então entender o porquê os elogios. E, bem, a minha cara devia estar gloriosa quando meu queixo atingiu o chão e voltou para me nocautear. Afinal, o que eu joguei fazia a compra de um PS4 valer cada centavo, juntamente com Bloodborne, Uncharted e derivados. O que é surpreendente se você levar em conta que o jogo foi inicialmente anunciado em 2004 e depois de passar por estúdios e reboots, ele finalmente caiu na mão da Team Ninja, que até o momento parecia meio perdido no mundo. Depois de um novo começo e um trailer na E3, finalmente o jogo parecia estar pegando vapor e o hype train partiu, juntamente com as pessoas comparando ele com Samurai Souls. O que é uma pena, porque Nioh é mais do que isso, ele é mais do que suas partes individuais, ele é a soma de todas essas partes. E elas vêm de uma grande variedade de jogos. Afinal de contas, Nioh é o filho da orgia entre Dark Souls, Ninja Gaiden, Devil May Cry e Onimusha. Ele puxa elementos grandes de todos esses jogos, mas a sinergia que ele cria entre todas essas peças é o que torna ele único e engajante, albeit with a few problems. Porém, esses problemas passam longe de estragar o jogo, e apesar de gerarem frustração e um pouco de fatiga no fim da estrada, they're still minor. Ok, real talk agora. Se passando no século XVI, Nioh conta as aventuras de William, o primeiro samurai ocidental, enquanto ele busca um homem que roubou o seu guardião espiritual. Para fazer isso, ele sairia com Hattori Hanzo e Tokugawa Ieyasu para encontrar seu oponente e ajudar o Japão a se livrar dos yokais que infestam suas terras durante esse período de caos e guerra. Como você pode ver, o plot é incrivelmente simples e sem muito plot twists. Porém, como ele é centrado no Japão, ele é extremamente cativante. O que carrega Nioh pra frente no setor storytelling são seus personagens, que além de serem baseados em pessoas reais, são extremamente incríveis e charmosos. E isso é graças a uma mistura entre esquisitices que estamos acostumados de ver do Japão, com um tom de seriedade e um pouquinho de supernatural. Vai demorar para esses personagens crescerem no seu coração, mas eles eventualmente vão. Inclusive, shoutout pra Team Ninja decidir fazer que todos os personagens japoneses falassem exclusivamente japonês. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. いやー、誠にかたじけない。やりには自信があったが、毛量の類とは戦ったことがござらぬゆえ、遅れを取り申した。 Porém, o ponto forte do jogo está em seu combate, e é definitivamente a estrela desse espetáculo. Misturando elementos de Souls, Ninja Gaiden e Devil May Cry, o jogo consegue criar um sistema onde cada embate é quase um espetáculo de movimentação. As lutas são intensas e o que não falta é ferramenta para o jogador experimentar e tirar vantagem sobre sua fragilidade e o poder destrutivo de seus inimigos. Isso é em grande parte graças a dois sistemas do jogo, o Ki Pulse e o Stance. Ki Pulse é onde o jogador pode recuperar grande parte da sua barra de estamina se ele resetar a sua stance, o que também adiciona variedade, já que você pode resetar ela no meio de golpes. E isso permite também você trocar de stance entre low, mid e high, cada uma com seu tipo de propriedade e seu tipo de movimentação única. E apesar de não ser necessário você dominar os sistemas desse jogo para você conseguir sobreviver a ele, se você quer tirar o melhor proveito do jogo, você precisa experimentar um pouquinho. Afinal de contas, os melhores momentos são quando você está misturando seus golpes e criando um combo devastador como esse. Eu gostaria de dizer o mesmo das fases do jogo, já que, bem, elas são muitas, afinal de contas você vai passar quase 60 horas de jogo para completar tudo, mas
faltou o mesmo tempero especial na hora de preparar essas fases do que o combate. As fases funcionam como uma típica área de Souls, onde você descansa numa shrine e encontra atalhos que te devolvem para esses checkpoints e geram rotas para novas áreas, enquanto economiza na quantidade de pontos de descanso. Porém, o level design e o enemy placement nem sempre são dos melhores, o que gera algumas frustrações. As fases principais são bem longas, durando até 50 minutos para completar, porém o jogo é repleto de fases secundárias como uma área menor que serve um propósito como ser uma arena ou uma área de procura. Infelizmente você vai visitar essas áreas secundárias múltiplas vezes durante o jogo e você vai até cansar um pouquinho delas. Porém, o jeito que eles utilizam as fases principais para fazer sessõezinhas pequenas para as missões secundárias é bem interessante. E mantendo o tema morno, os bosses eram um grande hit or miss, na minha opinião. Os melhores bosses, tal qual Souls, são aqueles que têm seu tamanho e seguem quase todas as mesmas regras que você. Essas lutas sempre são intensas e testam as suas capacidades ao limite, e quase sempre eram bem diferentes umas das outras graças ao cast de personagens bem únicos. Essas lutas variam desde um samurai igual a você, até uma mulher congelada que usa uma naginata de gelo para te bater. Porém, os bosses gigantes não tiveram a mesma sorte. Ou eles são fáceis demais, ou eles são extremamente manipuláveis ao ponto que você pode fazer ele ficar em um loop de ataque infinito e você pode ficar batendo na bunda dele até ele morrer. E a única exceção a esse tipo de boss que eu falo que é absolutamente uma bosta é o Umibozu. Esse tipo de boss a gente via no PlayStation 2, eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Afinal de contas ele é um grind em forma de boss fight. Você tem que esperar o ponto fraco dele brilhante aparecer, pra você bater um pouquinho e dar uma quantidade ok de dano. Mesmo quando ele sobe na arena pra te bater, não é muito diferente. Você tem que esperar ele abrir o ponto fraco, você bate no ponto fraco, espera ele abrir de novo, bate no ponto fraco, espera ele abrir de novo, bate no ponto fraco, e fica nessa até ele morrer. É fácil, é a pior boss fight do jogo e infelizmente ela vai se repetir. Porém, uma coisa que eles acertam muito bem é na sinergia entre todos os sistemas do jogo. Afinal de contas, até mesmo uma coisa tão simples quanto emotes podem ser utilizados para abrir atalhos para você durante as fases. That is cool. Porém, nem tudo é um mar de rosas. No fim do dia, tudo que eu tive de problema com as betas foi resolvido, mas eu ainda sentia que era muito fácil você quebrar o jogo, principalmente se você usa a magia Omnio. E algumas vezes a fragilidade do William é um pouco chata, pra dizer o mínimo. Eu raramente me senti que o jogo me trapaceou, mas ele existia ainda. Eu sentia que às vezes o jogo passou a perna em mim. That being said, tem outras coisas que eu também não gosto, como por exemplo o sistema de loot, que apesar de ser bem similar ao Diablo e eu entender porque ele é dessa forma, ele tirou um pouco daquele sabor único que você tem de pegar uma arma nova. Ao invés de você pegar uma katana e falar, olha, uma Otigatana, você vai falar, ah, olha, outra Otigatana. É um pouquinho chato e é um pouco amenizado com o sistema online do jogo, onde você pode matar outros jogadores que morreram naquela área para tentar pegar o equipamento raro deles. Não ameniza o outro problema que é o grind, que se você quiser melhores equipamentos pro seu personagem, você simplesmente vai ter que grindar. E good luck with that! Porque às vezes você pode dropar na primeira tentativa a armadura que você quer, e nas vezes pode demorar até dezenas para dropar o que você quer. De novo, você pode matar outros players para tentar pegar o equipamento deles, mas isso não é a solução perfeita. O que me leva a pensar, por que eu tive tanto problema com esse jogo na beta? Talvez meu approach do jogo tenha sido errado, porque eu vim pras betas pensando que isso ia ser um Samurai Souls, e Nioh definitivamente não é isso, ele não é algo melhor nem pior, ele simplesmente é ele mesmo e isso é 100% ok. Até mesmo quando a gente pegar os outros elementos de jogos que ele pega influência de, a gente percebe que é uma comparação injusta. Afinal de contas, Nioh não tenta ser melhor que todos eles, ele simplesmente tenta criar algo que funciona pra ele e seus sistemas, ao invés de interar na fórmula já conhecida. Ele quer criar uma sinergia entre as peças e não melhorar elas. Mas enfim, acho que eu já me arrastei demais aqui, vamos acabar com isso. Nioh é um exclusivo que faz a compra de PS4 valer a pena. Com um mundo extremamente cativante, combate intenso e viciante, o jogo apenas decepciona na hora que sua katana está embainhada ou quando um inimigo maior que você surge. Mas a sua jornada pela tela do sol nascente continua uma que é extremamente gostosa de experienciar. Se você vier tendo em mente que esse jogo é a sua própria besta e deve ser tratado como algo novo, não como um Samurai Souls, nem como um Onimusha moderno, e sim como Nioh, ele vai ser um dos melhores jogos para o PS4.